Ainda abrir a palavra do Senhor, no mesmo texto de Mateus que nós lemos, o versículo 11, eu gostaria que nós lêssemos juntos novamente este verso. Vamos toda a igreja? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Pai de amor, fala conosco nesta noite por tua palavra. É o que nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. O que darei a Jesus? Diz o texto que aqueles magos, prostrando-se, adoraram, abrindo os seus tesouros. Diz que eles ofertaram, diz que eles doaram, diz que eles entregaram, diz que eles presentearam o menino Jesus, abrindo os seus tesouros. Não podemos dar a Deus nada menos do que o melhor da nossa vida, as primícias do nosso tempo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa renda, a nossa melhor história. E na verdade a melhor história da nossa vida é aquela que Deus está escrevendo hoje, aquela que nós estamos vivendo, aquela que nós fazemos na nossa caminhada com o Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 116, no versículo 12, diante de muitas inquietações de sua alma, a Bíblia diz que ele ora e Deus ouve a sua oração. Então, em resposta à prontidão desta oração, ele pergunta para si mesmo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como que eu posso responder ao chamado, à graça, às bênçãos que Deus tem derramado sobre minha vida? O que eu posso dar ao Senhor? Talvez você entrou aqui nessa noite, os seus tesouros estão fechados para o Senhor. Culto é tempo de entrega. No culto nós nos entregamos a Deus, nós nos rendemos a Ele. Nós abrimos o tesouro maior da nossa vida e devolvemos ao Senhor. Eu não estou falando de finanças, também envolve nossas finanças. Mas o maior bem que nós possuímos é a nossa vida por inteiro. A questão é a integralidade da vida. Quem nós somos diante do eterno? O que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor? O texto diz que, na notícia de que nasceria o Messias, o Filho de Deus, homens de lugares distantes, que magos de regiões longínquas, saíram para presentear os filhos de Deus, ou o Filho de Deus. Não foram homens que enviaram esses homens, foi o próprio Deus que os conduziu através de uma estrela no Oriente, uma estrela que brilhou com um fulgor diferente, um GPS do céu conduzindo aqueles até a casa onde estava o recém-nascido. Simbolicamente, o que eles estavam realizando ali deveria reverberar na história da humanidade, naqueles que depois viriam após eles, também entregando, dando ao Senhor suas ofertas.
liberais, generosas, graciosas. O profeta Isaías, ele já havia 700 e poucos anos antes profetizado a respeito deste evento que aconteceria. Diz Isaías 60, versículo 6, que a multidão dos camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sebá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Havia uma profecia sobre este ato profético que aconteceria através daqueles magos com aquilo que eles estavam ali e dariam ao Senhor. Também o salmista, no Salmo 72, verso 10 e 11, diz assim: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sebá e de Sabá, lhe ofereçam presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Foi assim que os magos chegaram a Belém. Foi com este coração, cumprindo a essas profecias, em obediência à palavra e dirigidos por Deus, para realizarem não apenas um cumprimento profético, mas para darem um sinal do que todo homem, após aquele momento, deveria fazer em relação ao Senhor Jesus. Diz que eles se prostraram, diz que adoraram o menino Jesus, abrindo-lhe os seus tesouros, ofertaram, deram ao Senhor ouro, incenso e mirra. Esses presentes estavam cercados de um simbolismo verdadeiro. Grandes verdades denotam deste sinal, porque eles estavam apontando para aquele que era digno de receber valores, cumprimentos. E assim, continuamente, todos nós precisamos aprender a fazer o que eles fizeram. Os 3 melhores presentes que o Senhor Jesus recebeu ali eram símbolos do aspecto messiânico por qual ele veio. Tudo que se cumpria na lei do Antigo Testamento estavam resumidos em 3 presentes. O que darei a Jesus? Eu darei a Jesus, em primeiro lugar, ouro. Vou abrir meus tesouros, darei ouro. Não apenas ouro da moeda, dos valores monetários, financeiros, mas o que significa o ouro? Diz que abrindo os seus tesouros, entregaram das suas ofertas ouro. Ouro era o presente que se dava a um rei, quando se reconhecia a sua realeza, o seu governo. De um reinado que não tem fim. De Jesus, e isso vem de todas as nações. A Bíblia diz que há diante dele povo de toda tribo, língua e nação, todos se dobrando diante do Rei dos Reis. É diante dele que todas as realezas se dobram, é ele que constitui toda a autoridade e todo o governo. O profeta Isaías profetizou que o governo está sob os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E diz que o seu reinado é eterno, não tem fim. Ele é o Senhor dos senhores. Toda a autoridade, todo o poder estava sendo reconhecido ali, que pertencia a Ele. Tudo reside nele, toda a plenitude, todo o dom perfeito, todo o portento parte dele.
É por isso que diante dele, esses homens se prostraram, porque todo joelho deve se dobrar diante dele, dando-lhe a glória que ele merece. O que os magos fizeram foi reconhecer exatamente quem ele era, ainda que ter nascido numa estrebaria, não ter encontrado na hospedaria lugar para aquele que era o Filho de Deus. Os magos reconheceram que ele era digno do trono, que ele era o legítimo herdeiro do trono, e que ele deveria estar entronizado. Quando ele se encarnou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória. Ele desceu do seu trono glorioso. Ele abandonou a sua realeza celestial, se despiu de sua glória. Mas havia homens que já o reconheciam como Senhor, quando ele era apenas um bebê. Havia um rei que havia nascido e não era qualquer um, e eles vieram para adorá-lo. Há muitos corações que Jesus não está entronizado, não reina, não reconheceu ainda o seu senhorio, o seu reinado. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, um dia reinarão com Ele, são príncipes de um reinado. Um dia entraremos na glória, onde Ele neste momento está assentado na cadeira de comando do universo. E Ele que está autorizando o seu respirar neste momento. Porque se Ele dizer, cessa, você vai fechar seus olhinhos e voltar ao pó como era. Ele está governando de maneira providente. Nada está fugindo ao seu controle. Nenhuma catástrofe, nenhuma perda, nenhuma crise foge do controle daquele que reina. Pergunta para a sua vida nesta noite. Você já conhece e já recebeu Jesus no trono da sua vida? Quem é que está assentado no trono da sua vida? O seu eu? Talvez seja por isso que você não encontrou a plenitude de alegria ainda. Porque no trono da nossa vida só cabe uma pessoa. E Ele já reina sobre outros corações. Ele não vai arrombar o seu coração. Você precisa invocar o nome do Senhor. E convidá-lo a ser o Senhor da sua vida. Dizer, toma o trono da minha vida, toma o comando da minha vida. O que daria a Jesus? Ouro! Quem sabe você pode dar ouro ao Senhor nesta noite. Segundo lugar, eu darei a Jesus incenso. Eu darei a Jesus incenso. Diz que abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, seus presentes. Ouro, incenso. Esse é o presente oferecido a um sacerdote. Faz parte do culto, do aroma, do incenso queimado que sobe às narinas do Eterno. Faz parte do culto apresentado que agrada a Deus. É Jesus que nos reconcilia
com Deus eterno, ele é o sumo sacerdote. Os magos estavam reconhecendo que não apenas ele reinava, mas de que ele estava assumindo um papel, o papel de ser o provedor da nossa eternidade, a propiciação dos nossos pecados, aquele que morreria no nosso lugar, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta. E ele é o ofertante, o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo na cruz, 33 anos depois do seu nascimento. Nosso lugar, no meu, no seu lugar. E é só por meio dele que o nosso culto agrada a Deus. Ele é o incenso do crente. Nós somos o bom perfume de Cristo. A nossa vida precisa agradar o eterno. E a nossa vida só agrada o eterno se ela está em Cristo. Aí somos nova criatura. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Também não há nenhum culto aceito no céu que não seja por intermédio de Jesus. Seja Adão, Abraão ou Paulo, todos eles cultuam a Deus em Jesus. Ele é a delícia de Deus, é a delícia do céu, é o que entra e que sai. É o que tem autonomia, autoridade, independência, autoridade e poder, infinitude, somente Ele. Ele é o unigênito de Deus, o primogênito de Deus, a delícia do céu. É diante dele que anjos, arcanjos, querubins o adoram 24 horas por dia, 7 dias por semana e a eternidade inteira. Ele é a delícia de Deus. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele fará. É o nome dEle. É a credibilidade certa, é a de Jesus. Por meio dele nós temos livre acesso à presença de Deus. Os magos estavam reconhecendo exatamente isso, que o supremo sacerdote havia nascido. Os sacerdotes anteriores não apenas ofereciam sacrifícios anualmente, diariamente pelo povo, mas precisavam oferecer por si mesmos, porque eles também eram pecadores, incapazes de mediar o relacionamento entre o homem e Deus. Na verdade, havia um véu que separava o templo, e após esse véu ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, tendo se purificado para este ato. E se não estivesse limpo, ele era fulminado na presença de Deus. Era apenas um símbolo do risco que é ter uma relação com Deus eterno sem passar por Jesus. De que o único acesso aconteceu quando ele entregou o seu Espírito na cruz e diz que o véu do santuário se rasgou do alto a baixo e foi nos dado livre acesso. Nós oramos hoje em nome do Senhor Jesus, entramos no Santo Santo e prestamos um culto agradável a Deus em Cristo Jesus. Jesus é o culto do crente. Os magos estavam reconhecendo exatamente isso, de que todos os seus pecados estavam sendo lançados naquele bebê que um dia iria para a cruz cumprir o papel de ser o mediador entre Deus e os homens. Ali eles estavam reconhecendo quem de fato era capaz de nos redimir de todos os nossos pecados. Quem é o seu mediador? Quem é o seu incenso? O que é que traz alegria ao Pai dentro da sua vida? Qual é o seu culto? Incenso. Em terceiro lugar, eu daria a Jesus a mirra. Diz que os magos trouxeram, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mirra é o presente dado a profetas, de onde se unge instituindo autoridades. Fala de unção, fala de poder dado, fala de
da conferência da mensagem. E Jesus tanto é o mensageiro quanto também o conteúdo, porque Ele é a mensagem. Deus nos fala por meio dEle. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, diz o escritor de Hebreus, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a imagem real do Deus eterno. Ele é o conteúdo total da profecia. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Tudo que o Senhor Jesus fez e falou é a palavra de Deus, porque Ele é a palavra. A Bíblia diz que Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não é apenas a boa notícia, Ele é quem a comunica. Não é apenas o comunicador, mas é o que é comunicado. Nós pregamos ao mundo a Jesus, a melhor notícia que nós damos ao mundo é que nasceu um menino que tem um poder de transformar o universo, e a história é escrita antes e depois dele. Os magos reconheceram que Jesus era o verdadeiro e supremo profeta, de quem Moisés havia dito que deveriam ouvir, pois ele é o próprio conteúdo da profecia, é a palavra encarnada, é o Deus Emanuel, é o verbo de Deus. Que darei a Jesus? Que darei a Jesus? Que Deus levante entre nós nesse tempo pessoas que se prostrem e adorem a Jesus como os magos do Oriente fizeram naquele Natal. Talvez você gostaria de fazer isso agora. O Deus dos impossíveis, o Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, comunica o Natal. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal. A notícia saiu do céu dizendo: olha, a melhor notícia, a boa notícia será dada. E ela está chegando em Belém. Pastores que estavam pastoreando os seus rebanhos no vale de Belém, recebem a notícia: olha, nasceu. Os anjos estão em festa. Como deveríamos ter essa alegria de comunicar esse presente ao mundo? Jesus, o nosso maior tesouro. Quer dar um presente a Jesus nesta noite? Quer dar um presente? Abra seus tesouros, dê o seu coração todinho. Todo o seu coração. Do jeito que está. Quebrado, machucado, ferido. Abra os seus tesouros e dê a Ele o seu coração. O que Ele vai fazer com o seu coração? O seu coração hoje não serve para nada. É por isso que Ele vai te dar um novo coração. Quem dá o seu coração doente para Jesus, recebe um novo coração. Não vai morrer de infarto espiritual mais, porque Ele vai te dar um novo coração. Um coração capaz de amá-lo acima de todas as coisas. Se você não ama a Jesus desta maneira, esta deve ser a sua oração
todos os dias. Dá-me um coração capaz de amá-lo acima de todas as coisas. Por isso, abra seus tesouros. Não dê o resto do seu tempo, o resto da sua vida, o resto dos seus recursos, o resto das suas capacidades para o Senhor. Dê as primícias, o melhor de sua vida. Dê a sua juventude para Ele. Que darei a Jesus? Ele te pede nesta noite: dá-me teu coração, filho meu. Dá-me o teu coração. Que nós possamos voltar nesta noite os nossos corações a Jesus. Quem entrega um presente sai de mãos cheias diante de Jesus. Você não vai dar conta de carregar, porque as bênçãos do Senhor te perseguirão. Não tem como amar a Jesus e não ser rico, não ser próspero, não ser abençoado, não ser feliz, não ser realizado e não ser uma bênção. Você pode ter entrado pobre aqui nesta noite, mas Jesus quer tornar-te rico. Abra seus tesouros e dê a Ele o seu coração. Seguimos neste momento com o nosso coro. Maestro.